Garotas, tô aqui mais uma vez. Eu resolvi conversar com vocês. Eu já tinha tido essa vontade hoje cedo, quando a gente estava orando pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela nossa família. Mas eu falei assim, ai meu Deus, tá me expondo, né? Mas eu entrei lá no grupo e eu vi que muitas alunas estão realmente com problemas sérios, assim. Trabalhos que estavam certos, que elas estavam contando, né? Já estavam às vezes até começando, foram cancelados. E a gente vê muita gente passando por isso. É difícil, dói no âmago, né? Porque a gente tem que continuar vivendo, e para continuar vivendo, o dinheiro é necessário, gente. Ninguém é honesto se não tem dinheiro. Então é um paradoxo, né? A gente tem que parar, mas e aí? As contas continuam correndo. Os boletos assumidos continuam valendo, né? O que a gente no máximo pode esperar é que as contas de água, de luz, sejam meio que assim, ninguém corte a nossa luz, a nossa água, se você não tiver condição de pagar na data certa. A estimativa de paralisação, de isolamento, como a gente está começando agora, é de 2 a 3 meses. Isso se todo mundo realmente fizer um isolamento, não como alguns estão agindo, fazendo festa, achando que está de férias, oba-oba geral, né? Mas eu quero mostrar para vocês de onde vem a minha fé arroz com feijão. Eu tenho uma fé arroz com feijão, sabe por quê? Porque é aquela fé do dia a dia, não é da igreja. Eu nem vou à igreja mais. Eu não dei certo com muitas coisas que eu vi por aí, eu resolvi ser responsável pela minha fé, pelas minhas ações. E Deus tem me sustentado mesmo assim. Então, tudo bem, né? Se Ele está comigo, tudo bem. Gente, muitos anos atrás, porque assim, eu tenho 40 anos de casada e eu tive muitos problemas. E teve um ano X em que meu marido me largou. Ele não me largou só uma vez, foram várias. A gente largava e voltava muitas vezes. Mas essa foi especial, porque aconteceu o seguinte, eu costurava em casa, como muitas alunas costuram. Arrumei no quarto, morava num apartamento de primeiro andar, e eu arrumei o meu cantinho de costura num quarto e eu costurava para fora. Eu já não era mais a estilista Solange Maldonado, eu já não trabalhava mais para confecção, né? As coisas tinham mudado na minha vida. E aí, sozinha, um dia eu abri a geladeira e tinha as 3 últimas bolachas de aguçal para minha filha mais nova, Ana Paula. As 2 mais velhas já estavam na escola, tinham tomado café. E quando a Ana Paula estudava de tarde, e quando ela acordou, eu dei 3 bolachas de aguçal para ela tomar café. Eu abri a geladeira e simplesmente falei assim, agora, Deus, que vai ser? Gente, eu não tinha nenhuma roupa para vender, eu não tinha nenhuma roupa para fazer, eu não tinha nenhuma roupa fiado que eu pudesse ir para a pessoa falar assim, olha, me paga que, né, a coisa tá ruim. Não tinha nada. E eu estava muito tempo isolada, porque ninguém mais tinha meu contato, eu não tinha mais contato de ninguém. Foi uma época difícil. E aí, isso era logo de manhãzinha. Quando foi pouco tempo depois, bateu na porta. Ninguém sabia onde eu morava. E depois eu fiquei sabendo que para essas pessoas encontrarem o meu telefone, o meu endereço, elas tinham procurado na loja Miramontes. E a Miramontes tinha passado para elas o meu endereço. Porque ninguém mais tinha meu telefone, não tinha nada. Naquela época não era celular, né? Era telefone fixo. E aí,
era a Tânia, uma cliente antiga, não era mais cliente minha, ela era cliente de um ex-aluno do Clóvis, e ela queria que eu fizesse o desenho, o croquis, criasse um modelo para a festa de aniversário de 15 anos da filha dela. Só que, notem o seguinte, o Clóvis estava com ela. Quem ia fazer a roupa era o Clóvis. No ano anterior, ou 2 anos anteriores, eu não sei a diferença de idade das duas, o Clóvis tinha decidido sozinho a roupa da filha mais velha, de 15 anos, a roupa dela. Mas naquele dia, a Tânia precisou do meu croquis. E o detalhe que me chamou a atenção, o Clóvis ia fazer a roupa, não era eu. E o aniversário era no ano seguinte, a gente estava em setembro. Eu sou muito ruim de data, mas isso eu guardei, era setembro, porque eu achei tão estranho. Naquele dia, a Tânia querer que eu fizesse o croquis da roupa da filha dela. Que eu nem sei se ela fez, porque eu não tive mais nenhuma notícia da Tânia, nem do Clóvis. Eu até perguntei para ela, você tem certeza que você quer que eu faça? Porque diante da circunstância, eu vi que nenhum dos dois precisava de mim, né? Nem o Clóvis, nem a Tânia. O Clóvis tinha decidido a roupa da filha mais velha e ele ia fazer a roupa, né? Então, eu fiz os 2 desenhos, 2 croquis para ela. Ela me pagou naquela época R$50. E aí eu já tinha 50. Para quem estava zerada, não tinha o que comer em casa. Aí ela saiu, não deu meia hora, bateu de novo na porta. A Ivanise, eu trabalhei para ela como estilista, ela era dona de uma confecção. Só que ela não era mais dona da confecção, ela estava trabalhando, tipo assim, porque várias confecções quebraram, né? E ela estava desempenhando alguma coisa como facção, fazendo alguma coisa, mas não naquele ritmo que era antes. E ela ia fazer o uniforme de uma universidade que tinha começado aqui em Uberlândia, a Unitri. E detalhe, aí olha os detalhes, né? Que Deus deixou bem claro para mim, Solange, nenhum dos dois precisa de você. Eu os trouxe até você. E ele colocou essa história do croquis, porque se eu pegasse uma roupa para fazer, eu não teria dinheiro naquele momento. Eu só teria dinheiro daqui quando eu entregasse a roupa. Mas eu precisava, naquele momento, de dinheiro para fazer uma compra de supermercado para alimentar minhas filhas e meu filho. E a mim mesma, né? E aí, o que aconteceu? A Ivanise, ela não queria um modelo muito elaborado. Ela tinha na cabeça o que ela queria, porque era o uniforme da Unitri. E o detalhe, ela ia comprar o tecido no Miramontes, que tinha um estilista, o Mário, muito competente, e ele faria para ela aquele modelo, porque ela ditou o modelo para mim. Ela ditaria o modelo para ele e não pagaria nada, era de graça. Percebe a diferença? Percebe quando Deus age? Mas ela queria, só servia para ela o meu croquis. Resultado, fiz 2 croquis, mais R$50. E, gente, R$100 naquele momento, naquela época, eu não sei o ano certo, tá? Mas foi início do plano cruzado e valia muito dinheiro. Eu acho que R$100 naquela época valeria hoje R$1.000. Era muito dinheiro. Eu só sei que deu meio-dia, as minhas filhas chegaram, a gente foi toda feliz para o supermercado, fazer as compras. E desse dia em diante nunca mais me faltou nada. O Miramontes continuou me mandando clientes. Eu fui lá, agradeci. Aproveitei e fiz uma faixa, dei para eles o meu endereço. Falei, olha gente, eu tô com o ateliê. Botei uma faixa numa rua, que era bem em frente a um ponto de ônibus. E nunca mais me faltou cliente.
Para você que está... Solange, para que você está falando isso? Porque eu estou vendo muitas pessoas tendo medo. Medo dos cancelamentos. Medo. A gente tem razão, nós somos honestos, nós queremos cumprir com os nossos compromissos. A gente precisa, muitos pagam aluguel, pagam prestação de casa, de carro, de máquinas que compraram. Gente, mas a fé remove montanhas. Essa é a minha fé, arroz com feijão. Eu falo isso porque não é fácil. Quando eu lembro da dor que eu senti ao abrir a geladeira e ver as 3 últimas bolachas de água e sal. Eu não tinha família para pedir socorro, meu marido tinha me largado, eu estava sozinha. Mas Deus não me abandonou. E o mesmo Deus da Bíblia é o Deus de hoje, gente. Tenham fé.